Você já ouviu falar sobre consórcio, carta de crédito, enfim, tem dúvida se isso é para quem quer comprar um imóvel, comprar carro, juntar dinheiro, fazer uma compra para o futuro, enfim, várias possibilidades. Esse é o primeiro vídeo da nossa série Simplificando o Consórcio, onde a gente vai trazer alguns conteúdos mais voltados para essa modalidade de crédito que muitas pessoas conhecem, mas também tem muitas dúvidas sobre como funciona e sobre como aplicar aí no seu planejamento, no seu dia a dia. Se você é novo aqui, eu quero te dar as boas-vindas ao nosso canal Prosperar Sem Segredo. Meu nome é Lorena Leite e esse é um canal criado justamente para quem quer formar patrimônio ao longo do tempo e prosperar aí, ter uma vida mais sólida financeiramente. Então, se você tem esse objetivo, já se inscreve no nosso canal e deixa aqui o seu like também, que assim como esse vídeo foi o resultado de várias pessoas pedindo, né? Eu acredito que você também vai ter acesso a mais vídeos como esse a partir do momento que você deixar o seu like e se inscrever aqui. Então, não perde tempo, já deixa o seu like que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, falando sobre consórcio, talvez você tenha ouvido aí, consórcio é melhor que financiamento, consórcio não tem juros, enfim, mas o que é o consórcio de fato? Essa é uma modalidade de crédito que foi criada originalmente no Brasil, justamente pensando na compra de um bem, uma forma de compra coletiva. Os primeiros movimentos em relação ao consórcio começaram na década de 60, onde a indústria brasileira já estava aumentando a sua produção, mas havia pouco crédito liberado. Então, ali, alguns funcionários do Banco do Brasil resolveram se juntar, formar um grupo de pessoas para que todos os meses cada um deles pudesse fazer a compra de um veículo, por exemplo. A indústria automobilística era o que estava em alta no momento, mas não tinha esse crédito tão disponível. Então, eles se juntaram ali no grupo de pessoas, um fundo comum, todas as pessoas contribuindo mês a mês, e aí tinha essa liberação do crédito uma vez por mês, né? Uma pessoa era contemplada e poderia pegar 100% do valor para comprar o bem. Então, o consórcio, ele é isso, você vai participar de um grupo de pessoas que tem o mesmo objetivo que você, que é comprar um bem como um carro ou um imóvel, por exemplo. Hoje existem várias outras modalidades de consórcio, como serviços de viagem, cirurgia plástica, consórcio para moto, enfim, várias possibilidades, mas basicamente vai estar atrelado a uma compra coletiva. Você vai participar de um grupo de pessoas que tem esse mesmo objetivo e mês a mês vão acontecendo as contemplações. Qual que é a grande questão como modalidade de crédito, então? Hoje, se você for comprar um imóvel, por exemplo, no Brasil, as modalidades clássicas de comprar um imóvel hoje, ou você compra à vista, ou você compra por um financiamento, ou você compra pelo consórcio. E aí é por isso que muita gente acaba limitando o consórcio nessa comparação com o financiamento em relação a taxas e juros, e aí que entra a grande questão de entender o momento e como isso vai se encaixar no seu plano. Quando você contrata um consórcio, você vai participar desse grupo de pessoas que nós falamos aqui, administrado por uma administradora. E aí, na maioria dos casos, são administradoras independentes que não estão vinculadas a um banco, apesar de que os bancos também oferecem esse serviço, mas que são administradoras regulamentadas pelo Banco Central. Hoje são mais de 140 administradoras registradas no Banco Central. Então é bom que quando você for fazer o seu consórcio, você se certifique de que é uma administradora realmente regulamentada e de confiança no mercado. Então, a administradora ela vai fazer a gestão desse grupo para definir ali a arrecadação, para definir como serão as contemplações e para isso ela precisa ser remunerada. É óbvio que ela não vai fazer isso de graça, né? Por isso que o consórcio tem uma taxa de administração. Por que não são juros? Quando você contrata um financiamento, você tem ali as taxas de juros compostos. E a gente sabe, né, que os juros compostos, eles multiplicam, eles têm um poder de multiplicação. Então, quando você contrata um empréstimo ou um financiamento com juros, você tem um custo muito maior. Porque ele vai ser um custo, por exemplo, o financiamento 10, 11% ao ano, dependendo da taxa que você contratou, e no consórcio a gente trabalha com uma taxa administrativa. Então, por exemplo, se você contratou um consórcio com uma taxa de 20%, essa taxa ela é total sobre o seu plano. Então, se o seu prazo foi de 10 anos ou de 20 anos, essa taxa vai ser diluída para cada um desses anos, né? Ela não vai mudar. Então, se foi 20%,
no total do seu consórcio, um prazo de 20 anos, você tem uma taxa aí de 1% ao ano. Por isso que a gente fala aí que em relação ao financiamento é um custo mais baixo, mas que você precisa estar atento aí às questões do consórcio, se realmente vai te atender e se você consegue se planejar para se beneficiar desse custo mais baixo. Já aconteceu muitas vezes das pessoas irem naquela propaganda, ah, consórcio não tem juros, não tem juros, e quando ela faz o cálculo lá das parcelas, e fala assim, ah, poxa, eu contratei 100 mil e estou pagando 120 mil, então tem juros. Na verdade, esses 20 mil aí são das taxas do consórcio, mas não de juros, e não teria por que a administradora não ter nenhum custo, né, não cobrar por esse serviço da gestão dos grupos que ela faz e toda essa administração dos grupos, daí o nome taxa de administração. E além disso também, os grupos, né, os consórcios, os planos de consórcio, tem o que a gente chama de fundo de reserva. O que seria esse fundo de reserva? Na maioria dos casos, ele gira em torno de 1% a 3%, e ele é um fundo que visa garantir as contemplações. Vamos supor aí que eu e você entramos num grupo de consórcio e o João também é participante do grupo. Mas por alguma intercorrência, ele não consegue pagar, ele precisa sair, ele precisa cancelar. Para que nós não sejamos prejudicados, o fundo de reserva é acionado nesses casos justamente para manter essa saúde financeira do grupo de consórcio, né? Para manter ali as contemplações e garantir que as contemplações aconteçam e que esse crédito seja liberado para cada um dos participantes no grupo. Então, aí pensando em custo, quando você contrata o consórcio, você vai ter um crédito, que é o que a gente chama de carta de crédito. Então, por exemplo, a maioria das pessoas tem dúvida se carta de crédito é a mesma coisa que consórcio. Quando você faz um plano de consórcio, você está contratando uma carta de crédito ali com um determinado valor, e é sobre esse valor que você vai fazer o seu plano de pagamento mês a mês para participar desse grupo de consórcio. Até você ser contemplado, você tem uma carta de crédito não contemplada e depois de contemplado, uma carta de crédito já contemplada. Na verdade, vai ser um sinônimo com o consórcio em si. Pergunta principal, a maior dúvida das pessoas: como acontecem essas liberações, como acontecem as contemplações do grupo? Mês a mês vão ocorrer as assembleias, que é quando as administradoras fazem como se fosse uma reunião mesmo para ver quais consorciados serão os contemplados naquele mês. E aí, por que quais, né? Porque na maioria das administradoras você tem mais de uma forma de contemplação. E a principal delas é por sorteio. Então, um consorciado vai ser sorteado e ele vai ter acesso ao valor do crédito que ele contratou, e os outros demais consorciados vão ser contemplados por lance. Em outro vídeo, a gente vai falar um pouco mais sobre as modalidades de lance, que aí mora também boa parte das dúvidas que as pessoas têm em relação ao consórcio, mas o lance é uma forma de você antecipar algumas parcelas de pagamento e aumentar as suas chances de contemplação sem depender apenas do sorteio. Você iniciou ali o seu plano e todos os meses você vai participar do sorteio, mas você tem a possibilidade, você não é obrigado, você tem a possibilidade de ofertar lances como uma forma de antecipar a sua contemplação e também antecipar parte do pagamento para acelerar esse processo de contemplação. Fui contemplado, o que acontece agora? Eu vou receber aí, se eu contratei uma carta de crédito de 300 mil, fui contemplada, vou receber esses 300 mil na minha conta? Não, não é assim que acontece no consórcio, né? Quando você contrata um consórcio, ele vai estar vinculado a um bem, que é uma forma também de garantir que a administradora vai receber o valor. Então, se eu faço um consórcio para imóvel, né, na sua forma original, pensando em adquirir um imóvel, não sou eu que vou pegar esse valor e pagar ali para o vendedor do imóvel que eu tenho interesse. Eu vou indicar para a administradora qual o imóvel que eu estou comprando, que eu tenho interesse em comprar, e ela vai pagar diretamente para o vendedor do imóvel à vista. Ele vai receber 100% do valor à vista e eu vou continuar pagando para a administradora ali de acordo com o meu saldo devedor, de acordo com o prazo que eu contratei, mantendo o meu plano, mas já tendo acesso a 100% do crédito através dessa compra do imóvel. Então, por que muitas vezes as pessoas confundem e até perguntam, né? Acho que uma forma de fazer empréstimo é fazendo um consórcio, juntar dinheiro é fazendo um consórcio. Na verdade, é uma forma de você criar disciplina
disciplina, porque você vai estar planejando a compra de um bem ali, acumulando um capital que depois vai estar vinculado à compra do bem, pensando na aquisição. Mais para frente a gente também vai ver outras formas de você ter lucro, você ter rentabilidade com o seu consórcio, mas a forma original pensando na aquisição. Você não vai receber esse valor direto se o seu plano for apenas adquirir um imóvel, por exemplo. Em breve nós vamos falar sobre as possibilidades de lance, as modalidades de contemplação e também formas de você ter essa rentabilidade, ter lucro com o seu consórcio, mas isso é assunto para os outros vídeos da nossa série Simplificando o Consórcio, e esse foi o primeiro para você ter uma ideia geral, e eu gostaria muito que você compartilhasse aqui se você já teve alguma experiência, se você tem alguma outra dúvida em relação ao consórcio, que até vai dar mais ideias para os próximos vídeos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que já tenha aí clareado as ideias para você ter um plano de patrimônio e finalmente você decidir o que é melhor para você e para o seu momento de vida no longo prazo. Então já se inscreve aqui no canal para você receber a notificação dos nossos próximos vídeos e deixa o like aqui também, que é muito importante para mim, e eu te espero nos nossos próximos vídeos.